Cara, podcast, eu sempre falo sempre a mesma coisa, que eu tinha um sentimento que era aquele que a gente, o Itapetiningano, tem um pouco o síndrome de vira-lata, né? Eu vi muito isso aí. Eu sempre falei isso, né? Que a gente acha que sempre a grama do vizinho é mais bonita, que quem tá em Tatuí é melhor, quem tá em Itapeva é melhor e tal. E eu sempre fiquei com isso. E a ideia, quando surgiu a ideia do podcast, era de realmente mostrar que tem muita gente boa aqui dentro. Aqui na nossa cidade tem muita gente boa e tem muito Itapetiningano fazendo sucesso fora de Itapetininga, né? E, de algum modo, incentivar as outras pessoas a fazerem também, né? Então foi esse sentimento. Falei, puxa, a gente precisa começar. E o podcast em si ficou 1 ano e meio na gaveta. 1 ano e meio. Conversa com um, conversa com outro. Verdade, 1 ano e meio com essa ideia, com esse sentimento. Até que chegou o dia que eu falei, agora a gente tem que pôr no ar. Tem que pôr no ar. Eu comecei numa entrevista lá na TVI, lá com o Fábio. Fábio Arruda. Grande Fábio. Grande Fábio. Estará aqui em breve, hein? Esse é fera, hein? O homem sabe tudo. Desculpa interromper você, eu costumo interromper os convidados aqui, viu? Eu falo pro pessoal, com a vida do Beni aqui, o sarrafo começou a levar. Já começou a mudar já pra prateleira, né, Cristian? Então, vou falar como São João Batista, né? O próximo que vier é melhor. Nossa! Com certeza. Mas foi isso. E aí, numa entrevista, eu conheci uma pessoa que foi fundamental pro Xé, que é a Dani Oliveira. Dani Oliveira é mídia, né? Trabalhou muito tempo em São Paulo. E liguei para ela, peguei o contato dela, liguei para ela e falei, olha, eu tenho essa ideia, tal. Ela falou, eu ajudo você a fazer. Toda a parte de mídia, toda a parte de marketing, divulgação, todas essas coisas, deixa para mim. Eu faço logo, faço tudo e aí você só vai apresentar. Falei, agora tá na... Legal, pô. E aí a gente deu o pontapé inicial. A gente começou em abril de 23. Em abril de 23 foi o primeiro programa. 2 anos já, hein? Que a gente fez. E aí, cara, foi sucesso que todo mundo sabe, né? Graças a Deus. Ficou exatamente aproximadamente... 1 ano e meio. 1 ano e meio? Exatamente 1 ano e meio ficou. Eu parei em novembro. Novembro foi o último episódio que a gente fez. A gente fez 80 e tantos episódios. Bastante, hein? Bastante. Episódio, hein, cara? Toda terça-feira tinha um episódio do Xé. Religiosamente. Toda terça-feira às 8 da noite. E era gostoso porque, assim, eu conheci... Eu sempre falei que eu sou apaixonado por pessoas, né? Pra mim, eu gosto de ouvir histórias, de conhecer a história das pessoas. Então, pra mim, era uma delícia ali. Sempre foi uma delícia conhecer as pessoas. Você, eu acho que você tem o mesmo sentimento, né? Isso mesmo. Tem o dia inteiro, aquele dia terrível, horrível, você tá lá desanimado. Eu chegava em casa, tomava um banho e ia pro podcast, cara. Eu saí de lá revigorado, de ouvir as histórias das pessoas. Hein? Dá a impressão que desliga, né? Desliga. Você chegou no estúdio, você esquece tudo, né, cara? Acabou. Incrível, né? A sensação. Tá cansado, às vezes você fala, tem que... Você pensa assim, às vezes. Eu tenho esse sentimento, às vezes. Não sei se é o seu. Às vezes você tá cansado. Cara, será que eu vou ter pique hoje? Você chega na casa, você sai, às vezes, meio não com má vontade, mas o saturado. O corpo já tá, a mente tá cansada, né? Mas ligou a câmera, começou a conversar. E as histórias, né? As histórias são maravilhosas, assim. Muita gente boa passou lá no Xé. E é legal, eu costumo dizer, Beni, que meus colegas de trabalho, que eles perguntam, aí como que é o podcast lá, tal. Eu falei, cara, talvez a melhor coisa do podcast é o aprendizado. Né? As histórias... Isso é um caso à parte das histórias, né? São fantásticas. Mas o aprendizado também, né, cara? Você ouvir as pessoas falarem, conversar. Eu, por exemplo, não sei se você tem esse costume, eu tenho esse hábito. Hoje eu não consigo mais, senão a minha mulher bate em mim. Eu chegava do podcast assistir inteiro, antes de dormir. Eu não consegui assistir. Eu assisto. Verdade mesmo? Por quê? Eu não assisti. Você acredita que eu não assisti? Pra dizer que eu não assisti um inteiro, eu assisti agora, depois que meu pai faleceu. Daí eu assisti o episódio dele. E chorei muito daí, né? Pra relembrar dele, assim. Mas eu não consegui assistir nenhum episódio inteiro. Verdade. Até porque eu não gostava muito de me ver. No começo eu não gostava de me ver. Eu acho que com o tempo a gente vai pegando um pouco, né? E imprimindo um pouco o ritmo, você vai aprendendo e você vai dando a sua cara, aquilo que você quer. Que nem você falou, eu sou um pouco mais calmo, a conversa era um pouco mais calmo, né? Pra mim, assim, você é muito ultra calmo, né? No meu sarrafo aqui de acelero. Então, assim, a conversa era mais tranquila, e isso acabou sendo uma característica do Xé, né? Era mais o pessoal que ia lá mesmo falava, nossa,
Puta, tranquilo. E uma das coisas que era legal, todo mundo, muita gente falou assim, o pessoal chega nervoso, né? Principalmente quem nunca participou de podcast, o pessoal chega, nossa, mas como que vai ser? Eu sempre não deixava pauta, a gente nunca... Era sempre um bate-papo mesmo. Eu gostava de que fosse ali natural, eu conhecia a pessoa. Muita gente eu conhecia ali, sentado na mesa, né? Sim. E Isso que é o legal também, né? Também. Se você trazer os conhecidos, dar oportunidade para as pessoas que você quer ajudar. E essa questão do momento, da surpresa, do que vai acontecer. A gente se surpreende Isso é às vezes, né? Não tem histórias que que eu não imaginava. Então eu tinha isso, eu não tinha uma pauta e tal. Então o pessoal sempre falava, nossa, mas que gostoso que foi. Ficamos lá 2 horas e meia e nem vi passar. Isso que era legal, de realmente ter um bate-papo mesmo ali. Era o que eu tentava deixar o convidado mais tranquilo possível. Então mas eu não gostava de assistir. Verdade, pô. Eu vi os cortes, mas eu não conseguia assistir inteiro. Eu assisto. É assim, porque, na verdade, assim... eu vou falar uma frase que você usou no início, talvez seja a síndrome de vira-lata. Pra, tipo assim, eu preciso melhorar meu jeito, cara. Meu comportamento. Aí eu ficava... lá no antigo estúdio eu fazia isso e aqui por um tempo eu fiz. Até que o Fabrício falou pra mim, cara... É você. É você, abençoado. Se você mudar... Vai perder sua cara. Eu falava pra ele assim, quando eu vim pra cá, pro estúdio aqui, pro podcast, eu falava, Fabrício, o que você acha? Ele falou, cara, seja você. Seja você, no seu jeito mesmo, no seu ritmo, na sua pegada. Não mude, vai perder a graça. É identidade. Daí eu fui. Hoje eu assisto já não muito preocupado comigo. Hoje eu assisto, porque às vezes nessa transição nós estamos agora no social media, né, Cris? Agora estamos com o novo social media agora aqui. Então eu tenho que assistir pra ajudar nos cortes, pegar, né? Alguns temas a gente tem um feeling melhor que os outros. Né? Às vezes é um tema mais de religioso, é um tema assim, alguma coisa político. Às vezes o Christian não tem o mesmo olhar, eu já tenho. Então eu peguei gosto de me mexer com corte também, às vezes dou uns palpites ali. Então hoje eu assisto porque eu gosto e também poder trabalhar também o conteúdo pós-gravação também, que é tão importante quanto, né, cara? Mas a gente aprende muito, né? Cara, eu tenho uma curiosidade e eu falei pra você, acho que quando você chegou aqui, né, eu gostava da caracterização. Né, cara? Como que surgiu aquelas ideias, mano? Cara, porque assim, tem tudo, né? Vamos chegar lá. Ou melhor, vamos chegar. A última característica que é marcante, vou deixar pro finalzinho perguntar, porque vai abrir um outro leque. Cara, o bullying, né? O fundo musical, né? Aí sim eu falo a questão da poesia, né? Inclusive, pros amigos que estão nos assistindo aqui, tá sendo um corte por acaso, Xé Itapê em prosa. Xé Itapê em prosa. Assista o episódio que você vai mergulhar em poemas maravilhosos. Né? E como que foi essa ideia da caracterização, cara? Que é diferenciado. Totalmente. Vou cortar você de novo antes que fale. Eu falo pra caramba, Beni, você tá enrolado comigo aqui. Tamo junto. Eu sou fora da casinha. Porque assim, eu fuço muito podcast. Eu fuço muito conteúdo, muita coisa assim. Não quero copiar, mas eu quero ver o que tá acontecendo. Que eu falei pra você, ritmo, ideia, assim. Eu não vi nada meio característico igual o seu, cara. Não veio. Não vejo. Isso foi ideia minha. Isso foi uma das coisas que eu desde o começo que eu pensei em fazer podcast, a gente queria que fosse raiz, que voltasse, que você olhasse e fosse familiar. Né? E aí, assim, como se fosse uma mesa de sítio ali. Tinha um cafezinho, tinha um bule, tinha algumas coisas. Eu tinha um cenário de fundo, né? Que eu sempre... Cara, eu sou apaixonado por Itapetininga. Eu sou apaixonado, eu gosto da história de Itapetininga, eu gosto das pessoas que fizeram a história de Itapetininga, eu pesquiso foto, eu gosto disso. Eu acho que a gente tem que amar o lugar, né? Deus escolheu pra gente estar aqui. Com certeza, cara. Então a gente tem que amar esse lugar que a gente... Então eu sou muito. Então eu falei, eu preciso mostrar isso, ter essas raízes de Itapetininga e que fosse alguma coisa familiar. Que alguém olhasse e falasse, nossa, parecesse, sei lá, a casa da avó, alguma coisa bem... E dá essa sensação. Dá essa sensação. A gente quis isso. E até pro convidado se sentir mais tranquilo. Ele sentou, tal, vê alguma coisinha, relembra, já é alguma coisa que vai fazer com que a pessoa pense. E
E por causa dessa coisa cultural, né, que eu tenho, né? Eu herdei muito do meu pai por causa da viola, por causa das coisas de raiz mesmo. Foi uma das coisas que a Dani falou. Você tem uma identidade sua que é a cultura. Perfeito. Então precisa ser cultural. O seu podcast tem que ser cultural. Então a gente levou muito para esse lado, assim. Inclusive a gente levou, eu quis ter muito músico, né, no podcast. Sim. Muita gente, né, violeiro, compositores, o pessoal passou bastante gente ali. E eu sempre gostei do Boldrin, né? Eu sempre acompanhei o Rolando Boldrin e eu queria sempre começar com um poema. Sempre começar com um poema essa era uma das. Isso aqui eu não vou mudar. E deu trabalho, porque eu queria sempre ser de um Itapetiningano, ou de uma Itapetiningana. Todos os poemas que você recitava, recitava mesmo, né? Sim. Declamava. Me corrija, me coloca no assunto, como eu costumo dizer, porque às vezes a gente não é do meio, então a gente pode se perder um pouco na fala. Também. É todos de Itapetininga, cara? Todos foram 80 e poucos episódios, sempre de um Itapetiningano. Eu posso dizer que eu aproveitei bastante o Inhobentico, né? Que o Inhobentico eu acho que tinha mais de 300 poemas que foram, né, editados, né? Aproveitei bastante o Bob Vieira, aproveitei a Kátia Baroni, o pessoal das lendas de Itapetininga, né, a Dona Maria. Então, assim, aproveitei bastante esse pessoal já mais conhecido. Mas eu descobri muita gente nova, cara. O pessoal começou a mandar, a própria Maiara. Sim. Que é maravilhosa. E olha que legal que você falou, já segura o raciocínio. Ó, hoje eu tô sozinho, eu posso usar essa palavra hoje aqui. Porque, eu não conhecia os poemas, eu nem sabia que eram Itapetininganos. Olha o serviço cultural que você está prestando. Isso. Era essa a intenção. As pessoas começarem a conhecer e pesquisar, né? Inhobentico, eu sou apaixonado por Inhobentico. Eu acho que a gente tá esquecendo do Inhobentico, na verdade. Acho que até os anos 80 ali teve muita homenagem, teve muita coisa. Hoje se fala muito pouco. E a importância que ele teve para a cultura itapetiningana é gigante. Até hoje. Ele morreu se eu não me engano, ele morreu em 1952. Se eu não me engano. Se alguém souber, pode corrigir. Até hoje foi o maior velório que existiu em Itapetininga. O enterro tinha mais de 5 mil pessoas. Caramba. O pessoal diz, o pessoal 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas em 1952. O pessoal diz que o cortejo, e foi a pé, né? O cortejo saiu ali da antiga radiodifusora, que é um pouquinho para cima de onde ali da Quintino, desceu, né, em direção ao cemitério, e o pessoal disse que o caixão estava chegando no cemitério e tinha gente ainda no começo ali da Quintino. Nossa, gente pra caramba, hein? E tinha muita gente, né? A antiga PRD9, que era a difusora, era a única rádio regional, né? E ele tinha um programa diário na rádio difusora, então ele era uma pessoa conhecidíssima na região. Apesar de ter muita controvérsia na vida dele, né? Ele eu levei um dia uma historiadora que falou um pouco mais da vida dele. Então ele era um boêmio, ele era viciado em bebida, sim, né? Mas era um poeta nato, cara. Não tira, né? A maioria das poesias dele, ele fazia na hora. Ele era radialista, fazia na hora. Não anula a obra dele, né? Não, ele fazia. Olha que sensacional. Ele entrava no ar, fazia o poema, lia o poema, amassava e jogava fora. Nossa. Olha o quanto de coisa que foi perdida dele. Transbordando talento, hein? Transbordava talento. Nos dias de hoje, imagine. Né? Ele fala que tem a possibilidade de ficar gravado, tem rede social, mas se fosse. Nossa, quanto conteúdo. Ele escrevia, lia no ar. Nossa. Muitos, 2, 3 poemas ali por programa. E jogava fora. A maioria ele jogou fora. Alguns que conseguiram, né, reunir, que são 2 livros que ele lançou. Né? Então, olha só, Pitoco, né, que é o mais conhecido de Pitoco, era um cachorrinho que eu ganhei no meu padrinho numa noite de Natal. O Brasil inteiro conhece. E aí eu sou Itapetiningano de nascença aqui, não conhecia, cara. Pois é. E eu conheço os poemas, né? Passei a conhecer porque você... Muitos deles eu usei. Usava lá? Eu amo, de muitos, muita né, que coisa. A gente falava,
Itapetiningano, né? E agora você confirmando que todos os poemas são de... Todos eram de Itapetininganos. Da terrinha aqui. De Itapetininganos, né? Principalmente com Inhô Bentico. Inhô Bentico sempre fui... Até de Vieira em Inhô Bentico eu sou apaixonado, assim. Eu sempre gostei, sempre pesquisei um pouco. Eu consegui fazer, inclusive, fiz uma amostra com umas fotos raras do Ted Vieira, que também é outro que, infelizmente, Itapetininga nunca valorizou. Nunca valorizou. Pode falar o que quiser, mas nunca foi valorizado, né? Poderia ter muito mais homenagem para ele, homenagem para o Inhô Bentico, muito mais. Mas, infelizmente, a gente é aquilo que eu falei. A gente homenageia, né? As outras pessoas. A gente tem nome de rua de outros, mas, né? Não tem um monumento, não tem algo... Não tem. Uma rua principal com o nome deles, né? O Ted Vieira mesmo agora tem a estátua porque foi o MIS que fez, né? Foi pessoal, sociedade privada que fez. Verdade. Aquela estátua lá que tem na Praça dos Amores, né? Do Ted Vieira, foi o MIS. E foi pago com dinheiro privado, né? Mas a cidade. Órgão público... E a galera tem a mania de homenagear meio mundo, né? Aí por aí você olha, né? Nos lugares aí, não vamos entrar nesse assunto aqui, né? Pra não dar polêmica, né? Mas dá nome de rua, nome de homenageia isso aqui, aquilo de lá, e às vezes esquece os valores da cidade, né? E é o mal. E a gente trouxe, sabe? E aí, só pra voltar no Ted Vieira. O Ted Vieira não tem nada com Ouro Fino. Não tem nada. Né? A música Menino da Porteira cita a cidade de Ouro Fino por causa da rima. Sim. Né? E lá tem homenagem, tem o Menino da Porteira Gigante, agora estão fazendo Boi também. Então tem muitos. Lá tem, aqui não. A gente andou muito por festivais aí. Verdade. Com meu pai a gente viajou muito, assim, e todo mundo falava, nossa, mas vocês são da cidade, daí o que tem? Não tem nada. Legal, cara. Nos anos 80 tinha um festival muito famoso em Itapetininga, o Festival Ted Vieira em Inhô Bentico, e simplesmente acabou. A gente percebe que a gente trouxe algumas pessoas, né, de vários nichos diferentes, ramos diferentes, e sempre comenta esse problema que a cidade tem de reconhecer as pessoas, né? Seja na área do esporte, na música. É isso. E tem um pouco daquela história, né, do pessoal. Parece que precisa morrer, ou precisa alguém de fora dar o devido destaque, né, para os talentos da cidade, e a cidade não reconhece. Não. É um mal da... Infelizmente, eu citei muitas vezes, eu falei isso pro meu pai. E eu agora tenho vivido muito isso. Eu falava pro pai isso. Eu falava, pai, infelizmente, quem vai colher tudo que o senhor plantou sou eu. Eu é que vou ver as homenagens que vão fazer pro senhor, né? Eu tenho certeza que muitas homenagens já estão acontecendo. Sim. E vão acontecer, né? Mas ele era um senhorzinho que ficava lá na calçada, lá na Nova Itapetininga, às vezes sentava, pegava um banquinho, tinha um banquinho de pescador dele, sim, sentava ali na calçada e ficava tocando viola na calçada. Muita gente passou por ali, nunca deu bola, nunca imaginou, né? E era um talento puro. Depois a gente fala mais, sim, do meu pai, que é sensacional. Mas assim, você vê, e assim, muitos outros. A gente pode falar de muitos outros. Infelizmente, a gente não tem realmente essa cultura de valorizar os nossos. O Xé era um pouco disso. Sim. Eu queria valorizar, queria mostrar para Itapetininga, olha, tem um cara aqui que é top, que a gente estava falando fora do ar. A gente tem um Bruno Rochel aqui, que é a voz comercial hoje do Brasil. Eu não sabia, sei como que é as coisas. E mora em Itapetininga, o estúdio dele é em Itapetininga. Quase ninguém deve saber, né? Não. Quase ninguém deve saber. A gente ouve a voz dele todo, sim, dia na TV. E se ouvir ele, se identifica pela voz, mas não sabe que é da cidade. É um Itapetiningano, né? Aí a gente tem a Isa, que é skatista, né? Sim. Então a gente tem muitas pessoas, a gente fica citando várias pessoas. Essa aí tá com um pouco mais acho que talvez por causa. A Isa é filha do Garcia, do, né? Garcia. Né? Do Garcia, exato. Né? O Garcia teve no Xé também. Eu assisti o episódio top demais. Sensacional. Né? Então tem muita gente, cara. Tem muita gente hoje. Músicos, né? A gente, sim, brinca quem é música. A gente brinca que Tatuí é a terra da música e Itapetininga é a terra dos músicos. Sim, verdade. A gente tem músico sensacional. Você gostou dessa? A gente tem músico sensacional. A gente tem músico que tá tocando no Brasil inteiro. A gente tem muita gente e a gente não valoriza. Você usa o termo, né, a síndrome de vira-lata, né? Infelizmente é um mal de Itapetininga pra tudo, né? Pra tudo. Hoje, por exemplo, assim, eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo atrás, o técnico da Seleção Brasileira de Basquete é itapetiningano. Grande Neto, o professor Neto. Eu não... A Isa hoje tem uma certa...
é bem conhecida porque tá aí disputando os campeonatos. O Garcia Começa também a aparecer acaba. um pouco mais. O Garcia, por causa do Garcia, acaba aparecendo mais também. Ele publica muito, acompanha. Sim. Então, hoje o pessoal tem um pouco mais de acesso. Hoje, as redes sociais facilitam muito também essa questão.